Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje estaremos falando sobre como construir um medidor de batimentos cardíacos caseiro, extremamente simples e barato. Nós temos aqui então o nosso infravermelho, mandando um sinal de luz, um feixe de luz para o nosso fototransistor. O nosso dedo vai aqui no meio, conforme houver o batimento cardíaco, o sinal de luz ou o feixe de luz aqui será interrompido. Variando o feixe de luz, irá variar a tensão aqui no coletor do nosso fototransistor. Essa tensão é uma tensão extremamente baixa e ela se confunde com a tensão da rede, da linha de 60 Hz. Então, numa etapa posterior, a gente tem que filtrar esses 60 Hz da rede. Muito bem, o sinal então do batimento, essa variação, que é uma variação na ordem de milivolts, ela vem aqui para um circuitinho que nós utilizamos aqui com o amplificador operacional configurado como um buffer. O que o buffer vai fazer? Todo sinal de tensão que entra sai, porém sai isolado. O buffer tem essa função de isolar a entrada da saída. Muito bem, se entrar 1 mV, sai 1 mV aqui. Como nós temos aqui uma tensão de polarização DC no coletor do transistor, nós colocamos aqui um filtro capacitivo para eliminar essa tensão contínua, uma vez que a reatância capacitiva desse filtro ela é extremamente alta para baixas frequências. Muito bem, então o sinal que veio do coletor passou pelo buffer, foi isolado, foi filtrado a tensão contínua e aqui nós ficamos só com o sinalzinho de milivolts. Então a ideia é que aqui nós na sequência nós coloquemos um filtro passa baixas para eliminar a frequência de 60 Hz da rede. Então esse conjunto todo aqui é um filtro passa baixas com uma frequência de corte em torno de 1 Hz. Isso quer dizer o quê? Que acima de 1 Hz ele vai matar o sinal. Nós temos aqui na sequência então já filtrado o nosso sinal. Nós temos um amplificador inversor que vai pegar esse sinal que veio do filtrado de baixa intensidade e aí nós vamos amplificar esse sinal ainda mais, ok? A relação de ganho aqui é uma relação de 392 vezes, quase 400 vezes o sinal vai ser amplificado. Essa amplificação aqui ela pode ser melhorada ainda mais, colocando aqui um potenciômetro no lugar do resistor de 220K, por exemplo, um potenciômetro de 1 mega. Esse sinal foi feito e calibrado aqui para o meu dedo, no caso aqui que estou testando o circuito, mas de repente para uma outra pessoa a gente precisa amplificar um pouquinho mais, aumentando então o valor deste resistor de 220K, ok? Na sequência então o sinal já sai filtrado e amplificado e os pulsos, conforme o batimento cardíaco, vão acionar aqui um LED e um buzzer. Então esse é o circuito completo. Vamos analisar agora o nosso filtro passa baixas. Está aqui o nosso filtrinho, 1,8K de resistor de entrada e um capacitor de 1 micro em paralelo com um resistor de 120 kΩ, fazendo a realimentação da tensão de saída. Muito bem. A ideia é achar o ganho aqui ou a resposta desse filtro, né, na frequência. Então nós temos aqui que a corrente que entra no amplificador em R1 é a mesma corrente que vai sair aqui nesse nó. Então a corrente I1 é igual à corrente I2. A corrente I1 é dada pela relação VI sobre R1, pois nesse ponto aqui nós temos um terra virtual, esse pontinho aqui está aterrado, na verdade, virtualmente. Então toda a tensão VI está sendo aplicada ao resistor de 1,8K ou resistor R1. Então I1 é VI sobre R1 e 2. Essa corrente que está aqui é 0 a tensão desse ponto menos a tensão do outro ponto, 0 menos VO, sobre Z1, que é esse conjunto todo de impedância, né? Está aqui 0, VO e a impedância que nós temos aqui na malha de realimentação. Muito bem, então nós ficamos com menos VO, VI sobre R1 é igual a menos VO sobre Z1, isolando aqui o VO, vai ficar menos VO sobre VI é igual a Z1 sobre R1. Menos VO sobre VI é igual a
o valor da impedância Z1 está aqui. Z1 é quem? O paralelo de XC com R2. Se você está meio perdidão, essa parte você pode pular. Na verdade, eu só estou fazendo uma dedução aqui das equações, ok? Então, a impedância Z1 é R2 em paralelo com XC. XC, por sua vez, é 1 sobre J ômega C, é a reatância capacitiva do nosso capacitor. Que seria o que? O paralelo é R2 vezes XC sobre R2 mais XC. Nesse caso, então, Z1 ficaria R2 vezes 1 sobre J ômega C sobre R2 mais 1 sobre J ômega C, que vai resultar num Z1 ou numa impedância na malha de realimentação igual a R2 sobre 1 mais J ômega R2 vezes C. Substituindo isso aqui na equação que a gente estava deduzindo, nós ficamos então com o ganho de tensão VO sobre VI igual a R2 sobre R1, que multiplica 1 mais J ômega R2 vezes C. Então veja só que o nosso ganho, ou a nossa relação entrada-saída, depende da frequência aqui, né? Conforme a frequência mudar, vai mudar o valor do ganho. O ômega é 2π vezes F. Então, analisando essa fórmula final, tensão de saída sobre tensão de entrada, faltou o sinal negativo aqui. O sinal negativo aqui quer dizer que é um amplificador inversor. É R2, vamos até colocar aqui, um menos. O sinal negativo ali está mostrando a inversão de 180 graus. Nós temos R2 sobre R1, 1 mais J ômega R2 vezes C. Quanto maior então a frequência, menor será a tensão de saída. Por quê? Quanto maior esse valor aqui de baixo, menor o resultado da divisão do quociente. Se a frequência tender ao infinito, se a frequência aqui embaixo tender a um valor muito grande, então a relação VO sobre VI tende a zero, ou seja, o nosso ganho de tensão tende a zero. Se a frequência tende a zero, se esse valor aqui tende a zero, o nosso ganho de tensão tende a 66,67, que seria R2 sobre R1. Em dB, isso nos daria aqui VO sobre VI em dB. 20 log de VO sobre VI seria 36,5 dB. Essa matemática é um pouquinho exaustiva e não é necessária para a montagem do filtro. É só para aquele que deseja ir um pouquinho mais a fundo. A frequência de corte do nosso filtro é 1 sobre 2π R2 vezes C e vai dar lá em 1,3 Hz aproximadamente. Então aqui em 1,3 Hz a gente já decaiu a 3 dB, significa que nós estamos na frequência de corte do filtro. Os 60 Hz da rede está bem para frente aqui e ele vai ser completamente filtrado. Muito bem, nós estamos aqui no ambiente do LT-Spice com o nosso filtro passa-baixa já implementado. Então nós temos o sinal de entrada aqui no resistor de 1,8K e o sinal de saída aqui no resistor de 120K. Nós iremos simular agora. E pronto, nós temos aqui então a resposta do nosso filtro. Vou dar uma ampliada. Então veja que em aproximadamente nós estamos aqui com uma amplitude máxima de 36 dB e quando essa amplitude cair 3 dB era 36,39, quando cair para 33,39 nós estamos mais ou menos na frequência de corte, aqui mais ou menos. Então essa frequência está dando 1,3 Hz conforme a gente tinha calculado, né? Então aqui em 1,3 Hz nós estamos 3 dB abaixo da amplitude máxima do nosso filtro. Em baixa frequência, abaixo disso aqui, ó, amplitude de saída, aqui está me falando que é 36 dB. 36 decibéis. Está aqui, mais ou menos, 36,39 dB.
Se a gente voltar no nosso circuito, a gente calculou que o ganho em baixa frequência do filtro é de 36 decibéis, ou o filtro amplifica, só o filtro está amplificando 66 vezes em baixa frequência. Isso é fácil de observar sem muita conta. Nós sabemos que o ganho de tensão de um filtro de um amplificador inversor é RF sobre R1. Em baixa frequência, esse capacitor aqui é um circuito aberto, ou seja, ele não existe aqui. Em baixa frequência é como se fosse, ele tem a reatância extremamente alta e ele é um circuito aberto, é como se ele não existisse. Então, o nosso ganho de tensão é tudo que está aqui dividido pelo que está aqui na entrada. Então, ficaria 120K divididos por 1,8. 120K divididos por 1,8, está aqui, a gente acabou de calcular, deu 66,67 vezes, ou seja, o filtro sozinho amplifica 66 vezes, e isso em decibéis daria aqui 36,5 dB. Ok? E isso é o que a gente está constatando aqui no nosso software, né? Em 36 decibéis, nós estamos aqui amplificando com o filtro no máximo. Se a gente for lá para 60 Hz, que é a frequência do sinal da rede que vem misturada, pode ver então aqui que em 60 Hz nós já estamos em 3 dB, né? Lá de 36 a gente caiu para 3 dB. Esse é um ganho extremamente baixo e o filtro praticamente está matando esse sinal de 60 Hz aí. Ok? Então, voltando ali ao nosso circuitinho. Tá aqui então a resposta completa de simulação. A gente pode vir aqui e anexar então aqui no final essa resposta. Então está aqui o nosso sinal anexado, né, comparando com o nosso sinal previsto aqui em 1,3 Hz mais ou menos. Aqui em 1,3 Hz nós estamos aqui então praticamente 3 dB abaixo. Ok, então agora nós vamos observar o circuito funcionando na prática. Muito bem, nós estamos aqui então com o nosso circuito já implementado em um circuitinho, a plaquinha universal. Do lado esquerdo nós temos a alimentação simétrica, mais VCC, terra e menos VCC, mais 12, terra e menos 12 volts. Esse é um dos inconvenientes desse tipo de circuito, nós temos que alimentá-lo aqui então com fonte simétrica. Desse lado direito aqui nós temos a alimentação do infravermelho, positivo e negativo, e nós temos aqui desse outro lado o retorno do fototransistor, né, do coletor e do emissor. Então, o nosso fototransistor está aqui. Eu adaptei desse lado aqui o infravermelho, desse lado aqui o fototransistor. Dá para ver o infravermelho aqui mandando sinalzinho em roxo, lilás aqui, né, pro fototransistor. Então eu adaptei um grampo aqui de varal para que a gente possa colocar o dedo, que vai permitir com que seja feita a medição do batimento cardíaco. Tem que adaptar certinho. Nós temos ali o LED acendendo de acordo com a pulsação. E a gente pode ouvir o bip também. Então, como eu falei, conforme o sangue é bombeado, o sinal de luz é interrompido e a gente tem a pulsação. Então é um circuito simples, fácil de implementar, ele não está muito estável ainda,
pode variar de pessoa para pessoa, então como eu falei, talvez o ganho do último estágio tenha que ser aumentado. No meu caso aqui tá bom, tá pegando bem o batimento cardíaco. E agora eu vou mostrar para vocês essa mesma pulsação aqui através do osciloscópio. Muito bem, nós já estamos aqui com a imagem do osciloscópio. Nós podemos ver então aqui a pulsação ou a frequência cardíaca. Eu estou com uma frequência aqui de aproximadamente 1.5, 1.6 batimentos por segundo, 1.6 Hz aqui. Então esse é o sinal que está sendo coletado lá na saída do nosso circuito, já amplificado e filtrado, com 60 Hz da rede totalmente eliminado. Ok, então esse foi o nosso projeto aqui do medidor de batimentos cardíacos. Espero que vocês tenham gostado. Um circuito extremamente simples, fácil de fazer em casa e muito divertido. Qualquer dúvida, entre em contato e deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês.